Se formos na web fazer uma busca no Google sobre Carlos Nepomuceno, encontraremos uma variedade de conteúdo muito instigante que se relaciona com a questão da gestão civilizatória e da influência que a mídia e seus estágios evolutivos até a internet têm exercido sobre a forma do homem se organizar e gerir cada vez melhor uma população exponencialmente cada vez maior. Se formos buscar em seus canais, encontraremos no seu perfil do YouTube algumas informações sobre qual o campo de estudo de Nepo, como seus seguidores e amigos o chamam, inclusive está no seu domínio, nepo.com.br. Encontraremos a definição do seu campo de estudo, que é antropologia cognitiva. Está sempre acompanhando as revoluções midiáticas junto com o crescimento populacional da Terra a nível macro e no que isso está mexendo com a forma que nos relacionamos e organizamos. Estão todas as questões sobre fala, escrita, livro, rádio, televisão, computador, internet, celular, e toda essa parafernália são coisas muito importantes e que ele considera na hora de avaliar a nossa tecnoespécie. Isso mesmo que você ouviu, tecnoespécie, é como ele classifica a nossa raça humana. Então ouviremos dele exposições sobre o que é ser um antropólogo cognitivo, que são palavras tão novas para a gente. Nepo nos explicará o que fez ser o que ele é, qual foi a trajetória conceitual na qual ele foi imerso para chegar onde está hoje, como foi a evolução conceitual na qual balizou todo o seu conhecimento, qual foi o gatilho decisivo para despertar um interesse nesse ramo de estudo e como foi o início da sua atividade profissional envolvendo as tecnologias digitais e principalmente a internet. Em uma de suas milhares de expressões, ele fala muito sobre que sapiens é aquilo que a tecnologia nos permite ser. Seria possível sabermos, perpassando pela narrativa civilizatória, qual será o próximo pulo evolutivo da espécie humana? Depois do sapiens vem o quê? E o que vem junto e que vai substituir ou não a tecnologia? Vamos ouvir o nosso papo. Porra, né? Pô, bacana te encontrar, cara. A gente se conhece desde 2008, mais ou menos. Né? Tomamos aquele café lá no Paul. Peter Paul? É São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. As coisas evoluem, né? Agora você tá aqui no Royal Tulip. Tulip, sei lá como é que pronuncia isso. Um amigo meu falou, pô, tá no Royal Tulip. É claro, pô, aqui tem helicóptero, helicóptero. Eu conheço tulipa, aquele negocinho que a gente põe a cerveja e eu falo pra ele, não, porque aqui tem helicóptero, eu não posso ficar circulando. Muito assédio e tal. Não, é melhor ele descer o helicóptero. As tecnologias detectarão a tua presença, o teu deslocamento, é pobre, né? GPS aéreo. Muito legal. Ó, quero dizer que tenho muito orgulho de ser teu seguidor. Eu posso não ter o meu conhecimento, ele não é da altura do teu conhecimento, claro, seria estupidez eu falar um negócio dele, porque eu sou muito, uma pessoa muito simplória. A minha atividade é muito simples no serviço público. Tanto que eu não passei de técnico, vou morrer técnico lá, né? As cabeças vão subindo e os caras que executam ficam aqui embaixo executando. Eu sou um bom executor, eu gosto de fazer o que eu faço, então pra mim tá tudo bem. Mas assim, as pessoas que me ouvem são pessoas simples. Então eu vou fazer as perguntas, na verdade, para mim mesmo, para ti, para que eu saiba de ti esses conceitos que também me são interessantes. E eu quero saber de ti, e toda vez eu te pergunto, lembra? Porra, Nepo, eu quero dizer para as pessoas quem tu és, o que é que tu faz. Aí, o que é que eu digo? Eu acho que eu já te perguntei umas 3 vezes isso. Agora eu decorei. Antropólogo cognitivo. Fala pra gente assim no formato café com leite, que é pra rapaziada que ouvir entender isso aí. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja. Aí depois eu... Vamos lá. O que eu faço, e eu acho que eu já estou dentro dessa nova civilização, que eu chamo de civilização 2.0, é o seguinte: eu sou especialista num problema. Eu ajudo pessoas e organizações a lidar melhor com o mundo digital. Dá umas 10, 12 palavras aí, é isso que eu faço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que prever o que pode acontecer, fazer uma tampa de quebra-cabeça e ajudar as pessoas para montar o seu próprio quebra-cabeça a partir daquela tampa. Então, na verdade, eu não digo, como o mercado hoje está muito intoxicado, boa parte do meu tempo é dizendo tudo que o mercado está dizendo que não bate. Uma incoerência, uma coisa muito superficial, tal, babá. Então, para eu poder fazer essa previsão, eu tive que fazer um estudo um pouco, porque para eu falar de 20, 30 anos, eu tenho que olhar para o século. Eu não posso olhar para, como o pessoal está fazendo, olhar para 2 anos, agora vai ter celular 5G. Isso não é futurismo, isso é modismo. Futurismo é
quais são as macro tendências, quais são as grandes mudanças e principalmente, João, quais são as grandes mudanças que criam um desafio difícil de ser transposto. Então, um futurista é chamado, eu acho que toda vez que a gente tem essas grandes crises assim, de mudança civilizacional, você tem que ir para o século e para o milênio. E aí a antropologia, antes da antropologia cognitiva, a antropologia ajuda nessa direção. O que é a antropologia? É o estudo do ser humano na macro-história. Isso para mim que é antropologia. Então eu não estudo história, eu estudo antropologia. A antropologia, ela pega tudo. Agora, como a gente está vivendo uma revolução de mídia, eu preciso analisar quando as novas mídias chegaram à sociedade, o que elas provocaram. Aí tem um pessoal do Canadá, que eu digo que eles são antropólogos cognitivos, porque eles estudam a macro-história e estudam na macro-história as mudanças de mídia, que é o que a gente está vivendo hoje, uma mudança de mídia. Entendi. Na verdade é isso aí. Eu entendi, com palavras diferentes que você falou, assim, que você estuda a mudança na história da civilização humana e das civilizações, porque tu insere aí características de outras formas de organização de vida, né? E no que essa interação do homem com o meio exterior, né, que é a parte cognitiva, o que isso transforma essa mente que pensa e que percebe as coisas que estão acontecendo, né? Porque o ser humano ele conhece e se relaciona com o outro através de uma tecnologia. A gente está aqui na frente, eu estou com o gravador gravando, é uma tecnologia que vai ser gravada, que eu vou transformar isso num arquivo, que eu vou jogar num grupo e as pessoas vão ouvir a partir dessa tecnologia. Você está com outro microfone que permite a mesma coisa, né? Se a gente estivesse falando de 100 anos atrás, você estaria aqui conversando comigo, anotando tudo, escrevendo tudo, para depois você copiar isso para alguma coisa, imprimir talvez e distribuir para as pessoas que tivessem capacidade de ler e acessar aquele que você está informando. Então, de 100 anos atrás, ali eu tinha uma mídia que aquela mídia condicionava uma série de coisas na sociedade. Hoje a nossa mídia condiciona várias outras. De outra forma. Então a gente tem que entender o seguinte, o que essa nova mídia condiciona e o que o ser humano, de maneira geral, quer dessa nova mídia. Aí eu não estou falando de cada ser humano na sua felicidade individual, no seu desejo. Eu estou dizendo o seguinte, o que a sociedade como um todo deseja dessa nova mídia. Então tem alguma coisa que é um movimento coletivo. Então qual é o movimento coletivo que aparece? E aí eu tento entender isso e aí ajudar as pessoas a entender esse movimento coletivo. Então existem algumas coisas que a gente consegue enxergar e ajudar. Quando tu faz as exposições, e às vezes eu estou ouvindo na live ou então lá no YouTube, tu viaja um pouco mais. Quando tu fala sobre essa questão da tecnologia, eu encaro essa tecnologia como uma tecnologia externa do corpo biológico. Mas eu entendo que a gente tem a nossa tecnologia biológica, os olhos, os ouvidos, o olfato, o palatar, o tato. Que eu fico viajando assim, o cérebro, ele tem algumas extensões que ajudam ele a se movimentar no globo, as pernas, as mãos para se agarrar, para subir. E aquilo foi provocando no cérebro da gente essa evolução tecnológica. Não, eu acho que biológica interna. Não, acho que existe isso. Existe uma tecnologia que é biológica, eu chamaria de tecnologia. Existe uma coisa biológica que o ser humano vem desenvolvendo, que é a grande novidade desse estudo da tecnologia cognitiva, que as tecnologias, as mídias, elas são uma espécie assim de órtese do cérebro. Sim. Que a prótese é por dentro e a órtese é por fora. Então é uma órtese do cérebro. Então, no momento que o cérebro só tem a possibilidade de falar oral, ele se configura de uma determinada maneira. Ele se ajusta, a plástica cerebral se ajusta. Quando eu começo a falar e escrever, a plástica cerebral se ajusta. Quando eu começo a falar, escrever e ver televisão, a plástica cerebral se ajusta. Então, hoje nós estamos fazendo uma mudança da plástica cerebral e essa mudança aqui é involuntária. É isso que o McLuhan falava. Sim. Essa mudança ela é involuntária. O fato de você ver a televisão modifica algumas coisas no seu cérebro. E aquilo então... Existe um processo que acontece aqui que é imperceptível. É involuntário. A nossa consciência. É involuntário. É mais ou menos a mesma coisa assim. Você está no aeroporto, aí sei lá, você não vê sua mãe, viajou, isso aqui, sua mãe volta 3 anos depois. É óbvio que seu coração, quando ela chegar, ela vai bater forte. Você não vai controlar. Então o coração é involuntário. Você respira involuntariamente. E o cérebro também. Tem coisas do cérebro que são involuntárias. Então o McLuhan diz isso. Então há coisas no cérebro que se alteram independente das pessoas. Então isso está acontecendo. E a partir dessas mudanças, além dessa mudança involuntária, que por exemplo 2013, as manifestações de 2013 são representação dessa mudança. Você tem uma televisão que você tem uma verticalização da informação, então você aceita determinadas coisas que vêm de um determinado conjunto de pessoas
pessoas e, de repente, você horizontaliza a informação e você passa a não aceitar mais. Além disso, você passa a ter informação, e você então passa a um movimento social de mudança. Então tem muitas coisas que as pessoas não entendem. O que o Brasil mudou tanto nos últimos 10 anos, em termos de política, e a única explicação que você tem razoável é o surgimento da nova mídia impactando no país. Tanto de maneira involuntária, que é a mudança da plástica cerebral individual, e depois a coisa coletiva de você ter acesso às outras pessoas, ter informação, por exemplo, fazer uma manifestação como a de ontem, sem precisar de um sindicato, um jornalzinho para distribuir. Sem liderança, praticamente. Sem liderança. Então, a liderança distribuída, né? Isso. Cada um faz ali do seu ladinho. O cara diz assim, vamos fazer dia 25. Aí vai. Passa de um pro outro instantaneamente, né? Isso. Olha, eu gosto muito de entender como as coisas acontecem. Isso é interessante, é isso que tu fazes. Mas antes disso, eu gosto de entender por que isso se dá com uma pessoa. Eu acredito que nós temos uma construção que é feita na gente, daquilo que a gente vê, daquilo que nos é ensinado pelo pai e pela mãe. Né? Você não percebe isso, e tudo que você lê te influencia de alguma forma. Agora, antes da consolidação desse conceito, aquilo que foi o gatilho responsável pela tua decisão de tomar esse caminho. O que foi? Tu tem um legado do teu pai, da tua mãe, ou das pessoas com as quais tu conviveste na tua adolescência, que tu possa dizer assim, foi isso que me influenciou. Eu queria que você desse essa narrativa, porque essa minha entrevista contigo é muito mais do que falar do que tu acreditas nas coisas que tu acreditas, mas é falar de ti. Eu gosto de conhecer a biografia das pessoas. Esse é o meu interesse particular, né? E eu tenho esse lance assim. Teve uma vez que me perguntaram também, por que eu decidi isso? O que é que me veio logo na cabeça? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, o que eu vivi. Eu queria entender isso de ti, que fez tu tomar a decisão de rumar por esses caminhos. Olha só, tu vai ter que fazer um flashback. Não, deixa eu te colocar uma questão, que é o seguinte. Uma coisa importante nesse processo, que mostra um pouco essa história, que é a questão da placa-mãe. Eu brinco com as crianças, eu toco flauta e clarinete. Toco não, faço barulho. Então, o meu grande barato é pegar uma música e tentar tirar a música. Então, é como se fosse assim uma espécie assim de equação matemática. Como é que todo músico tem música que eu consigo tocar e tem outros que não consigo. E eu gosto de tirar a música. Então, vou tentar tirar essa música. É um desafio que eu me coloco. E aí eu digo para as crianças que quando eu estou tocando, eu aciono o Bob. O Bob, para você poder tocar a música, você tem um personagem que toca, não é você que toca. Porque se você quando eu fico pensando que eu estou tocando, ou começo a pensar em alguma coisa, eu começo a errar. Para você tocar bem, você tem que fazer um movimento que é o seguinte, você não pensa. É um momento que você não pensa. E aí eu digo, então existe uma outra pessoa que toma conta. Porque, eu vou tirar uma música, né? Eu tenho que fazer determinadas velocidades para tocar no ritmo que eu boto no karaokê, que eu não consigo tocar. Então eu tenho que... Por exemplo, tico-tico no fubá. Não, eu não tiro, não. Tico-tico no fubá não dá mais. Mas, sei lá, a música, tem umas músicas que eu toco, que tem uma velocidade, que eu não posso parar pra pensar. E eu acho que esse pessoal que toca não para pra pensar. Então é o cérebro... Não, é o cérebro atuando sem... Não. Tem uma vez eu li um livro que eu jogava tênis, o cara falou exatamente isso. Ele falou que o cara, pra jogar bem tênis, ele tem que deixar o cara que joga tênis jogar. Então, igual hoje o pessoal diz, deixa o cara governar, pô. Então assim, o cara tem que tocar, ou tem que jogar tênis. Então, quem joga tênis é um movimento corporal. Então, se você fica pensando muito, atrapalha. E a mesma coisa a música. Então, eu tô falando isso pelo seguinte, quando eu tinha uns 12 anos, eu era um cara assim, tipo, sentava atrás, era bagunceiro. Aí resolveram fazer um teste de QI em toda a escola. Mais de 2.000 pessoas. E eu era um cara que nada. Aí eu fui... Você tava no fundão da sala. Cara, assim, aí eu fui o cara que teve que ir mais alto de toda a escola. E se não tivesse feito aquele teste, eu não ia. Isso te influenciou de alguma forma? Porra, eu sou o cara. Não, aqui não. Aí eu falei assim, não, aí aquilo me deu um norte, que era o seguinte, e aí a mesma coisa do Bob. Eu tenho, digamos, uma outra pessoa que é um cara que consegue, eu tenho um cérebro que eu percebo que ele não é o Nepo, entendeu? Da mesma maneira que eu toco, eu só quero explicar isso, porque às vezes a pessoa acha que você é vaidoso, etc tal, tá falando isso e tal. Não, eu tô falando o seguinte, quando você vai tocar, você tá desenvolvendo um dom que você tem, que veio, que você tem.
Eu venho de uma família de músicos. Os pais da minha mãe eram todos músicos. Os tios eram músicos. Então, eu, por parte de mãe, eu tinha isso. Então, eu trouxe isso. Agora, essa coisa... muita música boa quando criança, né? Aí eu tinha essa coisa de música e tal, então eu tocava. Aí eu ganhei uma flauta e eu sozinho. Não foi assim meu pai e minha mãe. Eu pulei meu pai e minha mãe e fiz uma conexão com os meus tios que eu não conhecia. Pra verdade, eu só conhecia um tio que tocava saxofone. E essa parte intelectual, digamos assim, eu tenho uma facilidade de juntar coisas e de sintetizar, entendeu? Então eu vou ler um livro, quando eu percebi o grande barato é problema, e aí tudo isso foi digamos, tem o Bob que toca, e vamos supor, e tem o Rick, vamos chamar de Rick. Uhum. O Rick que é são as habilidades que tu chama. São o sintetizador e o cara que sintetiza, o Rick. Então esse cara, ele faz isso. Então o que eu faço? Eu trago as coisas e falo, meu irmão, se vira aí, cara. E ele vai me dar a resposta. Às vezes eu tenho uma coisa que eu fico pensando, eu falo, olha, amanhã de manhã, tu vem e diz o que você acha. E eu espero e ele diz. Então, assim, aí eu percebi que esses, digamos assim, dons, talentos, eu tinha que botar pra fora. Então eu não tenho talento para uma série de coisas. Então eu tenho talento para isso, eu tenho talento para ler, resumir, sintetizar, para falar para as pessoas, para explicar para as pessoas e tal. Então eu desenvolvo isso. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a investir nisso. Isso foi já com 40 e tantos anos. Aí eu comecei a desenvolver essa história e a coisa foi andando. Então eu fui perseguir, aí eu escolhi um problema, né? Isso foi o que o Rick também sacou que tinha que fazer. Peguei um problema, que é o mundo digital, e, cara, eu sou obsessivo. Então eu tô há 20 anos naquilo. Exercitando todo dia eu sento. A máquina, a roda girando. Eu sento, escrevo um artigo no blog há 10 anos. Quer dizer, você vai pensar que há 10 anos, todo dia... são mais de 3.600 e tantos artigos. Todo dia eu escrevo pelo menos um, sem falar os vídeos, sem falar as coisas que eu gravo. Então é um exercício diário. Então também não é você deixar o Rick ali, não. Você tem que ficar disciplinado. Então minha vida é muito monástica. Eu sou quase um monge. Eu acordo, faço a mesma coisa, tomo meu café, etc. Tu és filho de militar? Sou. É por isso. É foda, né? Eles impõem a gente uma rotina, né? Isso eu acho que é uma coisa dos pais. Meu pai é militar, era coronel, vim pra Brasília. Isso involuntariamente. O teu Bob foi somatizando. Não. Essa coisa da disciplina, eu morei num prédio que meu pai era o único militar. Eu vi a diferença que eu tinha, meu irmão. Dos outros. Era aquela coisa assim, tal horário em casa, cabelo assim, cabelo assado. Então, isso me ajuda. A disciplina, pra mim, não é um sacrifício, né? Um bicho de 7 cabeças, faz parte. Então, eu realmente tenho uma disciplina muito forte, e aí, a partir daí... Isso é excelente. Então, eu tenho essa coisa. Então, isso, se você pegar lá, o cara fala, se você pegar o Nepô em 2002, eu tava fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Só que, vamos supor, você pegou aula comigo em 2007, aí aqueles alunos questionando daquele jeito, pensa naquilo, escreve de novo, faz um livro, faz o outro. Reflexões, e vai embora. E aquilo que tu vais acumulando, vai somando também, daquilo que tu lê, daquilo que tu ouves, que tu vês na televisão, nos blogs. Aí você pega livros que você não leu. Impressionante isso, eu viajo. Aí você, o futuro, mas aí também tem o seguinte, você vai dizendo coisas, e aí o tempo vai te ajudando. Eu sei, sim, a consolidar aquilo. Então hoje, por exemplo, eu vejo que eu dizia, claro que eu fui mexendo, melhorando, mas assim, a base conceitual não mudou muito, mas o que eu dizia, digamos, em 2013, o mercado não estava pronto para ouvir. Em 2018, estava iniciando o processo. Hoje eu começo a receber cada vez mais gente das empresas tradicionais cansada do discurso mimimi do mercado, querendo alguém que resolva o problema. E que tenha uma bagagem que diga, olha, início, meio e fim. Um discurso, eu brinco sem sempre... certeza, né? Não, eu brinco sempre o seguinte, o meu livro é coerente, o meu discurso é coerente. Pode ser tudo ser uma merda, mas é uma merda coerente. É igual o que o Valdez diz, o seguinte, o cara não sabe pintar, mas ele resolve fazer um curso de pintura. Ele vai ser um especialista em uma pintura merda. É quando ele fala sobre investir na coisa certa. O Valdez, que é um grande expositor. E aí eu acho engraçado isso. Mas eu acho que a coerência é uma coisa que sustenta o cara. Então, assim, a coerência eu tenho lá a visão, tem a filosofia, tem a teoria, tem a metodologia, tem o operacional. Então eu construo tudo dentro de uma coerência. Então eu fui procurando afinar essa coerência interna. Então hoje há uma coerência. Então quando o cara lê o meu livro, o cara vê uma palestra minha, fala assim, cara, esse cara juntou as pontas. Agora, existem apostas que nós estamos fazendo e
falando de coisas, porque a gente também Está vivendo, experimentando, dentro do contexto. Então, na comparação com as outras narrativas, a nossa narrativa está mais consistente. Sim. Entendeu? São os parâmetros, né? Eu estou falando merda. Então tem essa narrativa. Agora, sempre sujeita a melhoria. Mas olha, deixa eu te dizer, a minha curiosidade é, porra, como é que tu era, né? Pô, tu era baladeiro, gostava de balada, 5, 6 namoradas e tal. Qual era a tua? Tu era um CDF? Eu sempre fui peladeiro. Gosta de futebol? Peladeiro, sempre fui peladeiro. Balada não? Lá em casa sempre peladeiro. Aí, peladeiro, cara. Peladeiro é peladeiro. Eu sei. Entendeu? É um cara que Seja de dia ou à noite. tá ali, Cara, peladeiro. É uma coisa que eu digo que o Bolsonaro é peladeiro. Peladeiro é um cara o cara que nasce, eu nasci jogando bola. Cultura de futebol no Brasil é uma coisa importante. Que a gente agora tá resgatando aqui, né, e tal. Peladeiro, cara, é um cara que foi educado para a inovação e a adaptação. A educação básica. Porque, porra, quando a gente começou a jogar bola, pelada, cara, a pelada da gente, porra, primeiro, hoje em dia, né, o menino vai jogar bola, peraí, vamos levar meu filho para a escolinha de futebol. Eu sei. Aí sai, a mãe vai lá, fica olhando o filho, aí tem o professor apitando, fazendo tal. Porra, eu com um cara... a rede social assistida. 3 horas da manhã, sabe? Era com 3 anos, 4 anos. Descia todo mundo pro play, bola, como é que é a pelada, como é que joga, essa para o era a ímpar. onda na época. E, pô, 4, 10, 6, 8, 10, 12 anos, jogando bola, não tinha regra, todo mundo se combinava, todo mundo se organizava. Com tranquilidade, com segurança, sem problema. E eu vi que isso é uma mudança muito radical. Eu fui visitar um amigo meu no Canadá, numa praça lá, ele falou, o que você quer fazer aqui em Vancouver? Não, ele estava em Montreal. Falei, cara, quer jogar bola? Então vamos. Aí fomos jogar bola lá num campo, lá numa praça, tinha um campinho lá. Falando, a gente começou a jogar bola, os canadenses entravam lá no jogo. Assim, numa boa, né? Então daqui a pouco tinha 32 contra 35. Jogando. Não tinha aquela coisa, teia de fora. Não, lá é então assim. não se mistura. O cara Então tinha uma galera que era estrangeira e estava acostumada com a pelada. E os caras não sabiam. Então esse espírito de adaptação o brasileiro tem. Então eu sou peladeiro. Então assim, eu não chego no lugar, cara, me ambiento, vejo quais são as coisas e tal. Eu acho que é isso que é a característica principal que eu tive, que o meu irmão teve, que os meus filhos têm também, que são peladeiros, entendeu? Essa coisa assim, se dar bem com as pessoas. E não ficar muito preso às regras e tal, babá. E eu acho que, por exemplo, o meu blog é pelada, a escola que eu faço é pelada, sabe? É assim, de 6 meses eu mudo, as pessoas falam, pô, não é isso. Cara, o que é então? Vambora. Eu não tenho aquela coisa assim, não. Isso eu acho que é o espírito peladeiro. Mas aí, dessa parte da pelada, e a gente passa para a área profissional. Como foi a tua trajetória profissional? Qual foi a tua primeira atividade profissional, por exemplo? Porque a gente geralmente, são poucas as pessoas que conseguem iniciar numa atividade e essa atividade ser a vibe, sacou? O que eu tô querendo dizer? Às vezes você começa de uma forma diferente. Eu queria entender esse teu começo aí, porque quando eu te conheci, né, pô, você era o pioneiro da web, aquele cara que lá em 94 começou as suas atividades dentro da internet, né, utilizando a web e tal. Eu queria saber, antes disso, quando tu começou a exercer uma atividade profissional, qual foi e aí o que foi que Cara, minha primeira atividade profissional, eu fui pro H-Fieira, conheci uma menina, e aí foi a primeira vez que eu dormi fora. Minha mãe ficou tal, e aí inventou uma história que eu tinha pego lá o negócio em casa, levado pra casa dessa menina, fiquei puto. Eu falei, sabe da coisa? Vou morar com essa menina. Cara, foi assim, cara, eu saí assim, saí de casa. Como uma pelada. Saí de casa, aí tinha lá um negócio no Natal pra vender disco. Fui vender disco. Saí pra vender disco. Tava fazendo faculdade de comunicação, saí pra vender disco. Então, meu primeiro emprego foi como vendedor de disco. Tudo a ver. Comunicação, música. Vendi disco e tal, aí fiquei ali um período. Aí depois fiz estágio em jornalismo, bababá, e tal, na Confederação Nacional de Indústria. E aí, quando saí da faculdade, comecei a trabalhar com informática. Não tinha trabalho. Aí os caras falaram, olha, tem aí uns bicos pra fazer em informática. Jornal de informática. Vamos, bora. Aí comecei. Pô, não entendia nada. Zero. Primeira vez que eu fui entrevistar um cara, o cara falou linha de escada. Aí eu falei, pô, linha de escada. Aí eu escrevi linha de escada. Mas eu falei pro cara, meu irmão, eu não sei nada. Fantástico. Você dá uma revisada pra mim no texto. Aí ele falou, cara, é linha de escada. Foi assim. Aí comecei. Isso foi em 1983.
Data News, primeiro jornal de informática do Brasil. Aí começamos aí feira, não sei o que. Aí depois eu saí, aí enchi o saco desse troço, aí tava já metido com política, era petista. Aí fui para sindicato, aí pintou um concurso sindicatos bancários. Fui e passei. Aí comecei a trabalhar em sindicato. Trabalhei uns 5, 6 anos em sindicato. Fui até chegar a ser editor de jornal, nos radialistas, depois fui para a universidade ser editor de jornal. Inventaram um troço muito doido. Aí, cara, mas era um ambiente péssimo para trabalhar. Péssimo, assim. Ali que eu comecei a ter contato com o outro lado da força. Né? Eu comecei a ver que aquilo ali era um negócio que as pessoas falavam um troço e faziam o outro. Aí eu falei, cara, aí um belo dia, eu já estava com o negócio de informática, tinha comprado meu computador, porque eu já vinha com a bagagem, né? Já estava acessando a internet, aí pintou um anúncio para trabalhar na RNP, que eu vim fazer palestra aqui na RNP. Aí eu mandei lá meu currículo, pô, em casa, assim, na vaga, eles pediam um cara que tinha essa experiência com movimento social para trabalhar no IBASE. Experiência com movimento social que conhecesse a internet. Falei, pô. Aí eu falei, cara, deve ter uns 40 lá. Não tinha ninguém, só tinha eu para entrevista. O pessoal veio para me entrevistar. Aí eu falei, olha, para sair do sindicato eu preciso ganhar pelo menos, tinha filho já. Aí eles arranjaram lá, somaram uma bolsa com a outra, e aí me tiraram do sindicato. Aí vim para a internet. Isso foi em 1992. Eu fui trabalhar no IBASE. Aí fiz mestrado, aí comecei a trabalhar, aí gostei da coisa. Aí realmente, nunca mais saí da internet. Em 95 montei minha empresa, que eu também enchi o saco de trabalhar pro IBASE. Aí montei minha empresa. E aí venho trabalhando desde lá sozinho, empreendedor. Já fiz tudo que você possa imaginar. E aí agora, mais recentemente, que veio essa história de dar aula, professor e tudo. O Marco me convidou em 2005 ou 2004 para dar aula lá no CRI. Aí depois me convidou para escrever um livro com ele. E aí que começou essa história mais de intelectual, de pensar o troço. Aí que eu descobri que aí eu resgatei o negócio de 12 anos. Então eu falei, cara, eu acho que isso aí é o meu grande diferencial. Aí comecei a escrever livro, dar aula e palestra e tal. E aí aqui eu me encontrei. Me encontrei. Aí isso não se inicia, né? Fica sentindo necessidade disso aí. Agora é o seguinte, eu tenho uma curiosidade aqui. Você fala muito do Sapiens, né? A relação Sapiens-tecnologia se restringe a isso ou ele não era Sapiens e já produzia tecnologia? Como é que é essa? Não, você vê que tem animais que teoricamente, né, eles usam tecnologia. O João de Barro, por exemplo, faz tecnologia. O castor tem lá a sua tecnologia. A aranha tem também, né? Faz a teia, né? Então ela tem uma tecnologia ali que ela desenvolve. Mas é tudo instintivo. Certo. É genético. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é essa diferença? Eu tenho por acaso, apareceu uma aranha lá no 7º andar. Uma aranha enorme, atrás da janela que eu trabalho, e eu tenho vivido com essa aranha. Aí ela morreu, dei até o nome pra ela, a Scarlett. Aí agora vem a filha da Scarlett, tá já na 2ª geração, a Scarlett 2. Mas a Scarlettzinha tá lá fazendo a mesma coisa que a mãe, igualzinho, sem mudar nada. O ser humano, ele só virou Sapiens porque ele abraçou a tecnologia. Se ele não tivesse inventado a tecnologia, ele não era sábio. Então, no dia que o ser humano disse, eu quero ser Sapiens, ele virou... No dia que o Homo, digamos, resolveu fazer tecnologia, ele virou sábio. Então, a tecnologia é intrínseca à espécie. Só que como a gente se habitua a ela, a gente civiliza a tecnologia e não percebe o quanto a tecnologia nos condiciona. Absorve, né? A tecnologia, no livro lá, no Administração 3.0, eu digo que o ser humano vive num tecnoplaneta. Quando a gente cria uma nova tecnologia, a gente muda o tecnoplaneta. Então, por exemplo, quando inventou o avião, a gente passou a ser uma espécie voadora. Quando inventou o submarino, a gente passou a ser uma espécie subaquática. Não era. Quando a gente mandou os primeiros foguetes para fora, a gente passou a ser uma espécie interplanetária. Então, isso muda tudo. Então, a tecnologia expande o ser humano. Então, é uma espécie que se expande. E a gente tem que se acostumar a ser uma espécie mutante. E a gente não tem essa visão de espécie mutante. A gente acha que e aí é um grande erro, né, nessa análise desse novo século, que a gente acha que o ser humano é natural. Isso que a gente faz hoje é natural. Aí você não é técnico. A gente está aqui sentado numa cadeira, esse mármore, esse ambiente todo aqui é técnico. E a gente só está fazendo isso porque a gente chegou a esse estágio, né? Você veio de carro, a gente está gravando, vai botar na internet. Tudo isso são etapas que a gente foi passando. E eu acho que esse é o grande desafio desse novo século. Refazer uma visão filosófica sobre as tecnologias de maneira geral e sobre as
das mídias em particular, porque a gente não percebe que a gente é fortemente condicionado por tudo isso. E quando muda, a gente entra numa nova civilização, que é o que está acontecendo agora. É o grande pulo. E a gente, na verdade, eu diria que a gente junta tudo que a gente fez até agora num saco só, tudo é uma civilização só, até agora, e agora o Sapiens entra numa nova etapa. Somos 7 bilhões de pessoas operando uma plataforma digital. Isso vai provocar mudanças que essa espécie nova vai olhar para essa espécie antiga de uma maneira totalmente diferente, porque o potencial que a gente tem hoje de mudança, de perspectiva, é outro Sapiens. Eu diria que a gente pode se dividir em dois. Como a gente está muito no início, a gente não consegue enxergar. Mas a gente já estamos, então eu chamo de civilização 2.0, Sapiens 2.0. E é engraçado, assim, quando tu estava fazendo a tua narrativa, quando a gente faz a narrativa, não é só você, mas outras pessoas também, quando eu me referencio, por exemplo, como eu me refiro a 1999, parece que faz tanto tempo, e foi um dia desse, mas já fazem tantos anos, 30, 20 anos, e esse tempo, ele tem essa dupla interpretação, faz muito tempo, mas foi um dia desse. Tem esse impacto, assim. É rápido. Não percebe? Que tu diz assim, poxa, isso foi em 99. Pô, mas 99 foi 21, 22 anos atrás. Né? Então, tem eu tenho esse sentimento de uma distância muito grande ou estar logo ali ontem, né? Eu costumo dizer que essa velocidade que a gente vive, ela diminuiu o mundo ficou pequeno, mas o tempo ficou gigante, ficou extenso, porque um dia desse já faz muito tempo, vamos dizer assim, né? Mas na vibe da tecnoespécie, do Sapiens, o que tu ousas dizer pra gente assim? O que é que vem depois? Qual é a gradação dessa espécie Sapiens e o que tu podes imaginar que possa acontecer depois de uma nova virada? Como tem sido essa virada nos últimos 200 anos, 400 anos e o que vai ser? Não tô te falando assim, porque você não gosta de dizer assim, por exemplo, daqui a 3 anos a 7G, não sei o que, eu sei que você não gosta de fazer. Não é que eu não gosto, eu acho que não é que eu não gosto, eu acho que isso eu vou errar. Eu sei, pois é, nesse sentido. Eu vou errar, porque não dá pra você prever, porque esse movimento, digamos, o que dá, por exemplo, eu estava vendo um cara na Argentina, ele está dizendo lá, olha, não vão reduzir o tamanho do Estado, nós vamos entrar numa hiperinflação, nós vamos entrar numa moratória, nós vamos entrar numa recessão. Está dizendo tudo isso. Por quê? Porque ele está fazendo cálculo. Então, o que dá para você fazer, não dá para dizer, vai ter uma hiperinflação de X% em 2021 e tal. Se ele falar isso, ele não está usando a teoria. Então, o que a gente pode dizer? E aí é importante quando a gente vive essas mudanças. O que é inerente? O que não muda no saco? O que não muda? Não muda o seguinte, o ser humano nasce, ele precisa sobreviver e viver. E ele precisa, para sobreviver e viver, sempre tentando melhorar no dia seguinte, melhor que o dia passado. Isso não vai mudar. Então pode acontecer 10, 20, 40, 50 anos. É o ser humano sobrevivendo, vivendo, tentando melhorar do dia passado para frente. Então isso é uma característica da essência, isso não vai mudar, né? Ele sempre vai ser sapiens, é isso. É isso, como qualquer ser vivo. Sobreviver e, dentro do possível, viver, né? Você vê ali os passarinhos que estavam comendo, mas de vez em quando ficam voando aí, cantando. Aí você vai, por que esse cara tá cantando? Por que tá voando? Tá curtindo. Tem uma hora que ele tá curtindo. Né? Então tem uma parte que ele curte. Os animais brincam com os outros e tal. Tem tudo, né? Isso faz, em algum momento, isso talvez tenha alguma significação para melhorar a própria sobrevivência. Mas eles fazem isso. Então, isso é uma coisa que fica. Então, o que tem como característica, também não está dentro do escopo de todo mundo, pensamento, é que o ser humano, por ser uma tecnoespécie, ele aumenta a população. E quando você aumenta a população, necessariamente, você tem uma queda de qualidade de vida. Porque uma coisa é você aqui conversando, daqui a pouco é ter 15 caras aqui no quarto. Vai cair a qualidade. Ou, para garantir uma qualidade de vida, você vai ter que pensar muito mais. Porque, vamos ter que combinar a hora que todo mundo pode falar, a hora de sair, a hora de comer, a hora de não sei o quê. A coisa fica mais complexa. Então, o que a gente não tem trabalhado muito, e a gente está trabalhando agora com essas ideias novas, é que o ser humano tem uma tendência de aumentar a população gradativamente. E isso obriga a gente a ter que melhorar a sociedade gradativamente também. Então, isso também é uma coisa que não muda. A tendência
tendência do ser humano é crescer a população e a tendência do ser humano é cada vez ter mais complexidade e estar o tempo todo inovando. Então são coisas que não vão mudar. Então daqui a 10, 20, 40, 60 anos, nós vamos estar diante disso. Existem algumas coisas aí que têm impactos civilizacionais, né? Que marcam a civilização, se a gente olhar para trás. Então, algumas tecnologias marcam a civilização. Então, energia é uma coisa, o surgimento de uma nova energia é algo que tem um impacto importante, né? O surgimento de novos meios de transporte, por exemplo, se a gente começar a pensar a sair do planeta e tiver a possibilidade de sair do planeta, gênios, se alguém inventar, perceber que existem o que eles chamam de minhoca e que você pode, colocando uma nave numa minhoca dessa, quebrar 1 bilhão de anos-luz, de repente você pode descobrir uma terra não sei aonde e você de repente chegar lá, coisas que a gente hoje, isso mudaria totalmente a civilização, né? Outra possibilidade é você ter a chegada de uma outra vida, uma outra civilização. Uma outra civilização que aporte. Aí você teria que ter seria um marco também. Mudanças climáticas radicais, do tipo cai um meteoro e acaba os dinossauros, como a gente poderia passar um período longo aí morrendo, sei lá, 6 bilhões de pessoas. Aí marcaria a civilização. Então tem essas marcas. Uma coisa que a gente tem que, eu acho que é importante perceber, tem duas coisas que eu acho que a gente tem que pensar. Uma é engenharia genética, que, por exemplo, se a coisa apertar muito, pode ser a opção de alguém tomar uma, sei lá, pílula ou tomar uma injeção, o cara não precisa mais comer, viver de sol. Então já resolveria, cara. Como os japoneses estão fazendo agora, são japoneses ou coreanos, sei lá, estão injetando célula de animal com o ser humano, fazendo um X-Men da vida aí, sei lá. Então assim, essa engenharia genética, que eu estava discutindo com o pessoal do agro, né? O pessoal fica pensando, eu falo, cara, mas pode pensar também o seguinte, o ser humano não precisa mais comer. Isso teria um forte impacto no agro, entendeu? Então assim, você está pensando o problema por um lado, mas pode pensar por outro. Porque com a engenharia genética hoje, você tem essa situação. Aí você poderia dizer a coisa ética, não sei o quê, mas se for voluntário, o cara quiser, ele simplesmente diga assim, cara, eu quero trabalhar pouco na minha vida, eu quero morar numa casa tal, eu saio pro sol, como, bebo um negocinho, e minha vida vai ser tranquila, não preciso, porque você só trabalha pra comer. Se você não precisar comer, o que você precisar fazer de dinheiro é muito menos. Então, o mais caro que tem é comida. A alimentação, então, a higiene, por exemplo. De repente a gente tomar uma pílula dessa que faz a auto-limpeza. Aí, sei lá, eu quero teria que pagar água, pagar luz, mas se tiver uma energia solar, aí pegou a casa dele, já tem energia, que não precisa. A própria água que vem, ele recupera a água da chuva. Você vai pensar, o cara lá com quase nada, ele vai começar a pensar em não trabalhar, entendeu? Então isso muda tudo. Então isso é uma coisa. Outra coisa é de você ir lá, um gênio que vai inventar. Então são coisas que podem alterar. Mas objetivamente, o ser humano vai continuar nessa batalha de procurar o seu caminho, a sua felicidade individual. O que eu caracterizo assim como a grande tendência do novo século é a mídia vem permitir a descentralização de poder. O que eu aprendi olhando dos séculos, milênios, é o seguinte: quando se aumenta a população, só existe uma forma de resolver problema. No longo prazo. Não estou falando do curto prazo, estou falando do longo prazo. A única forma de resolver problema é você tirar o antigo intermediador e reintermediar. Então você é o que eu brinco que é transformar o planeta num grande restaurante aqui. O que é o restaurante aqui? Num período de 1 hora, você tem que atender 5 mil pessoas. O que os caras resolveram fazer? Tira o garçom, tira o cardápio, deixa todo mundo se servir. Então o que vai acontecer no novo século é isso. Vai virar um grande restaurante aqui. Com outras demandas. Deixa a galera se servir. Deixa a galera se servir. Então Uber é deixa a galera se servir. MNB é deixa a galera se servir. Mercado Livre é deixa a galera se servir. Porque você tira o intermediário, deixa todo mundo se servir, usando essas ferramentas para que isso seja possível com milhares de pessoas. Então, você me perguntar, movimentos sociais, políticos, econômicos do próximo século, que a gente vai assistir, é uma grande descentralização de poder. Quando as pessoas dizem que a gente está indo para um século horroroso, que está concentrando poder no Google, no Facebook, etc. Papá, é que o cara está perdido. Está pensando com a mídia antiga. Está pensando com a cabeça da civilização. E o papel, que eu acho, das pessoas que pensam digital, é realmente conseguir enxergar essa macro tendência. Macro tendência, descentralização de poder. Descentralização de poder. Descentralização de poder. Porra, dava pra ficar aqui tomando umas 20 tulipas de cerveja. Mas já tá escurecendo, eu e o Nepô estamos com uma vista privilegiada aqui do Lago Paranoá. Não vou dizer o nome do hotel, porque por uma questão de segurança, mas já tomamos aqui umas 10 tulipas de cerveja. Né? E assim, Nepô, qual é o teu recall? Qual é a tua chamada? O que é que tu quer falar? O que é que tu quer deixar de mensagem e de gatilho pra rapaziada? Primeiro a galera que não tá ainda sabendo, a gente tem uma escola bimodal. Então, o pessoal que escutar, eu vou botar também aqui no YouTube isso aqui.
tem lá o meu zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Depois eu quero ser bimodal. Passa, entrando nos nossos grupos, passa a receber meus artigos diários, os meus áudios também, passa a ouvir coisas diferentes. As lives no Face. As lives no Face, aí tem a parte política, que aí é o grupo dos descentralizadores. É um movimento que eu acho político mais coerente aí. É um movimento em direção à descentralização, acelerar o processo, que é a descentralização de poder. Então, descentralizadores.com.br, preenche o formulário, entra no grupo que a gente está, né? Que é o Descentralizadores, para discutir política, etc. Nessa linha de descentralizadores. Então, tem o grupo profissional e tem o grupo político. Aí é critério. O profissional é o Zap e o grupo político é o Descentralizadores. Vai lá e preenche o formulário, recebe o link do grupo e entra no grupo. E é isso, cara. A gente tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade aí para fazer, mas tem que entender o que está acontecendo. Para fazer a diferença e sair na frente, tem que entender o que está acontecendo. Sair do mimimi e vir para uma coisa mais consistente. Isso, para enfrentar os desafios de frente. Isso. Né? Sem se esconder. Nepal, muito obrigado. Te admiro pra caramba. Gosto de te ouvir, porque eu viajo também, sabe? Eu viajo na maionese. Fico imaginando um monte de coisa. Eu quero te agradecer aí por ter cedido esse tempo. Eu sou um simples seguidor, mas um grande admirador. Obrigado. Não, a pergunta foram ótimas, foi bem legal ter falado coisas diferentes e tal. E acho que o pessoal vai gostar. Eu desejo que tu continues tendo luz aí para conduzir a gente, porque a gente precisa desses discernimentos aí, que às vezes a gente está muito emocionalmente envolvido. Né? E você, como tem uma visão externa, isso já dá mais ou menos. Não é externo, é o seguinte, o que eu digo é o seguinte, o pessoal às vezes fala de racional versus emocional, eu digo, não existe racional, existe reflexão sobre emoção, reflexão sobre emoção. Quando a gente diz, então, todo o meu esforço ao longo desses anos todos foi exatamente a reflexão sobre as minhas emoções, para perceber o que era emocional, o que era uma bagagem que eu não conseguia abrir mão, e aí fui caminhando. Então é um esforço pessoal. É escrever contra você mesmo. O tempo todo eu estou escrevendo contra mim mesmo. E eu acho que esse que é o esforço. Então, tá bom. Obrigado. Valeu. Sucesso aí na tua empreitada aqui, tá? Um abraço. Ficou muito bom. Bom demais. Eu vou botar também no YouTube. Eu procurei encerrar logo, porque senão tu...